Eu quero falar especificamente de uma hoje aqui. Vamos lá? Eu vou passar a palavra aqui para alguém que vai estar falando com vocês sobre uma ideia que surgiu nos nossos grupos de WhatsApp e que virou um tema central nosso. Por quê? Em primeiro lugar, porque é inspirador. Em segundo lugar, porque tem método, porque tem processo. Tá? E eu acredito muito nisso, por ser um profissional que lida muito tempo com gestão de pessoas. Eu acredito que a gente precisa disso para a gente poder realmente se desenvolver. E nós vamos falar sobre o Santos 2052. A gente criou até ali um Saber, Fazer e Conquistar, um SFC. E eu vou passar a palavra aqui, antes de falar do currículo dele, por um apaixonado pelo Santos Futebol Clube. Que esses dias eu descobri que não é sócio do Santos. Eu sou sócio há 1 ano, tá? Só para vocês saberem o quanto esse movimento é apolítico. Nem que eu quisesse, eu podia ser conselheiro. Posso? Não posso, né? Então, nem conselheiro eu posso ser. Então, imagina. O quanto esse movimento, para mim, eu respeito ele, inclusive, muito por conta dele ser apolítico. E o Rui Silva, que é a pessoa que eu vou chamar aqui, está ali o currículo dele, eu quero fazer questão de ler para vocês. Ele é um empresário que está aí em diversas áreas, na área de tecnologia, na área de educação. Eu descobri numa conversa com ele, achei tão legal, contei para minha esposa, inclusive, que ele é simplesmente o inventor daquelas palmas que são batidas na praia para se localizar crianças. Eu não sabia. Quem vai falar com você aqui daqui a pouco é quem inventou, quem trouxe essa ideia, ela da Argentina. Ele contou para a gente. Autor de diversas músicas com o Santos como tema. Se vocês tratarem ele bem, de repente ele até canta uma. Bom, não sei, isso aí eu já estou falando por minha conta. E é um dos idealizadores e coordenador do projeto Futuro Só de Glória, Santos 2052. Só para vocês entenderem a apresentação que ele vai fazer aqui, a ideia central é uma só. Em 2052, daqui a 26 anos, o Santos voltar a ser o melhor time do mundo. Não sei se eu vou estar por aqui para ver. Eu também. Mas eu posso garantir uma coisa. Se talvez nada disso funcionar, eu vou poder estar tranquilo, porque de alguma maneira, alguma coisa a gente fez para que isso pudesse acontecer. A gente fala às vezes em 26 anos como uma coisa muito distante, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, há 24 anos tinha um garoto magrinho, no dia 15 de dezembro, dando umas pedaladas em cima do nosso maior rival. Isso faz 24 anos. Parece que foi ontem, não é? E vai ser, e 2052 vai passar assim. E se a gente continuar como a gente está, eu tenho até dificuldade de falar isso, mas eu tenho sinceras dúvidas se o Santos continua, se o Santos sobrevive a tudo que está acontecendo, por maior que ele seja. Infelizmente, apequenaram o nosso time. E a nossa ideia é falar de um projeto que fale principalmente de algo vinculado a Estado, não a governo. Porque existe uma diferença muito grande. Governo são as pessoas que estão aí comandando o time, mas Estado não. Estado é aquilo que está sendo feito para durar gerações. Tá? E eu gostaria que vocês recebessem aí com o carinho que ele merece para tocar aqui a palestra com a gente. Rui Silva, faz favor, vem para cá. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu comecei na praia em 2006, quero mandar um beijão para o meu filho Lucas, ele é oficial da Marinha Mercante, fui buscar ele no aeroporto agora, logicamente com saudade da esposa, depois de 50 dias no mar, né? Mas apaixonado pelo Santos. Toninho, fiz a lição de casa, meu filho é santista. Quero mandar um beijo para o pessoal da galera que está na internet. Gustavo falou, tio, você sabe, né? Meu pai é corintiano, meu irmão é corintiano, mas por causa do senhor eu sou santista apaixonado. Então, Gustavo, te amo. Gente, que prazer estar aqui. Hoje nós estamos aqui por causa de um sentimento, né? A jovem canta, né? Hoje eu venho falar de um sentimento, Santos, né? E antes da gente poder falar, eu quero agradecer o pessoal o carinho ali de contar da minha história, né? Você imagina a ousadia. Eu fui chamada de louco pela minha esposa quando o Lucas, que hoje tem 26 anos, é pai do Levi, meu neto, que já fala gol do Santos, né? Hoje, jogando bola, ele gol do Santos. E a mãe dele é carioca e ensinou, filho, quando fala gol do Santos, fala Mengo, né? Falou, não, minha nora, Mengo não, pô. O Levizinho, 2 anos, mas barato, né? Que já ficou na cabeça, porque toda vez que tem bola, que ele chuta a bola, ele não quer nem saber se a bola vai pro gol, ele já grita gol do Santos. Então, lembra aquele garotinho, gol do tanto, Corinthians não, né?
Então, uma história muito legal. Fico feliz de, lá em casa, ter feito a lição de casa e ter sequestrado um possível gambazinho, que seria o Gustavo, que, graças a Deus, é santista. Pessoal, dentro desse sentimento que nos traz aqui, o pessoal que está na internet em vários lugares do Brasil, uma saudação alvinegra. Eu sou um louco. A minha esposa fala, se o Santos tivesse silhueta, né, um seio, eu casava com o Santos, não com ela. Por quê? Eu amo a Deus, sou um cara cristão, amo a Jesus Cristo, sou um cara que ama o Senhor. E é mal barato. Eu amo minha esposa, estou apaixonado pelo meu neto Levi, 2 aninhos, né? Veio morar no Guarujá, o meu carioquinha. Mas é impressionante, quando eu olho para o passado, a minha esposa falou, bonito, né? Você fez uma música para mim, você fez uma música para sua filha, você fez uma música para o seu filho, fez 15 músicas para o Santos, está de brincadeira? E eu não sou compositor, eu não sou músico, né? Sou um louco, né? Porque quando eu fui bater palmas nas praias, o Lucas se perdeu em 2002, com 2 aninhos, em pleno carnaval. Imagina, praia lotada. E foi um trauma, né? 15 minutos depois eu quero até presentear. Depois, pessoal, me ajuda a lembrar, cadê o Léo? Eu quero mandar um livro PDF para vocês conhecerem a história do Anjos do Verão. Bata palmas para essa ideia. As palmas na praia é uma ideia original da Argentina. Mas eu gosto muito de inventar, de criar. Eu não tenho medo de ter ideias, gente. Não significa que as minhas ideias são boas, entendeu? Mas eu não tenho medo de ter ideias. E fiquei muito feliz que quando eu pude, né, Alexandre, falar da ideia do Santos Futebol Clube 2052, porque de repente está na cabeça de vocês, ô grandão, tá maluco? Que projeto é esse? Quer dizer que o Santos só vai voltar a ser grande em 2052? Não, querido. O que nós vamos falar aqui é o seguinte, toda vez que há respeito, postura, autoridade, posicionamento, a gente ganha respeito de patrocinadores, credores, investidores. A conversa é outra, concorda comigo? Uma coisa é chegar... Quem é o ilustre grandão lá, de quase 2 metros, desconhecido? Agora, outra coisa é um cara que tem uma história. Eu sou químico de formação, trabalhei em grandes multinacionais, casei com a minha professora de inglês, sim, levei a professora para a cama, há 32 anos, né? Ela vai me matar, porque você falou isso na internet, meu, tá louco? Mas é muito gostoso, e essa paixão do Santos, né? Eu lembro que em junho de 2023, né? A gente já estava muito mal, já tinha ido muito mal no Paulista, aquele ano fatídico lá do dia 6 de dezembro, e a gente tenta colocar na nossa cabeça que não, vai dar certo, não vai cair, mas é impressionante. Eu fiz uma letra, vira uma música depois, né, que a letra diz assim, Santos não tem jeito, o amor profundo bate forte no meu peito, seguiremos juntos, não teremos divisão, nada nem ninguém vai apagar essa paixão. Cara, eu fiz essa letra caminhando aqui no Imbaré, porque eu moro em Guarujá há muitos anos, mas eu morei 2 anos ali na Oswaldo Cochrane, né? E fiz essa letra caminhando com a minha cachorra ali na Boca de Araújo, né? Naquelas ruas ali pertinho ali da Afonso Pena e da Pedro Lessa, porque o meu coração, minha mente dizia o seguinte, não vai cair, mas o meu coração já sangrava, né? Porque a gente não pode abrir mão. E quando eu vi o grupo na internet do Movimento Peixe, eu falei, peraí, eu tenho algo que não é ideia minha. Lembra que eu falei que eu peguei a ideia argentina e adaptei? E eu vou trazer para vocês agora uma ideia adaptada também, como a gente... Inclusive, o passador está aqui, né? Só me orienta aqui, por favor, Alexandre. E quero dar uma saudação ao pessoal que está na internet, pessoal que está acompanhando aí. Léo, está acompanhando? Então, pessoal, de qualquer parte do Brasil. E um pedido. Escreve aí para a gente qual lugar do Brasil que você está, para a gente entender se você está fora do Brasil. Só para a gente entender o alcance também, né, Léo? Pessoal... qual é a minha história de ideias e visão? Porque para estar aqui na frente, qualquer aventureiro poderia estar. O movimento está no começo, certo, Alexandre? Mas o gostoso é que a gente percebe que, de repente, falei com um. Daqui a pouco chamaram 4. Né? Daqui a pouco me chamaram numa pizzaria e falaram, Rui, você consegue fazer uma apresentação para nós? E aí todo mundo se levantou na pizzaria e veio me cumprimentar. Eu falei, opa, tem algo acontecendo. E eu preciso contar pelo menos 2 historinhas rápidas de autoridade e de visão. Uma delas foi o Anjo do Verão, Projeto das Palmas. A minha esposa em casa falou, você vai passar vergonha, ninguém vai bater palma. Hoje o Brasil inteiro bate palma. Dei 3 entrevistas no Fantástico, fui cá para a Folha de São Paulo, não fiquei famoso, ninguém me reconhece na rua, mas quem já viu o pessoal batendo palma nas praias, levanta a mão aqui, não é verdade? Ou seja, meu filho foi dar uma entrevista uma vez sobre o projeto quando completou 15 anos, esse ano está completando 20 anos, e olha o que ele falou para o repórter. E aí, Lucas, você se perdeu quando tinha 2 anos, agora você está com 18 e tal. E como é que você se sente ter se perdido e teu pai? Ele falou, olha, a maior herança que o meu pai vai me deixar não é um carro, um apartamento, alguma coisa. O maior legado é que ele pegou um trauma dele que ele teve comigo, que várias mães no Brasil inteiro e no mundo inteiro têm, e de repente ele mobilizou pessoas, estranhos, banhistas,
Aí as autoridades começaram a ver, as emissoras começaram a ver. E aí o que acontece, gente? Como é importante... Eu gosto de um verso na Bíblia que diz assim: determinando você algum negócio, seja firme, a luz vai brilhar no teu caminho. Lembra qual é uma música que a gente tanto gosta de cantar, né? Vai para cima dele, Santos, vai com determinação. E eu, como me inspiro muito na palavra de Deus, eu gosto muito desse verso bíblico. Se você está determinado a alguma coisa, siga em frente, não desista e a luz vai brilhar no teu caminho. Então eu quero parabenizar. Eu queria que vocês agora olhassem um para o outro, mesmo sentado aí, aplauda e fala: obrigado por estar aqui, obrigado por amar o Santos Futebol Clube e obrigado por estar aqui. Aplauda. Aplauda o seu vizinho aí, você na internet aí, ó. Manda um joinha. Sabe por quê, gente? Não é fácil, né? Então a gente vai estar aqui agora. Eu sou pequenininho, então me permitam subir para que vocês possam me ver, tá bom? Vamos direto ao assunto aqui. Deixa eu me ver como é que funciona isso aqui, só para me situar, porque é a primeira vez. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aí. Gente, peguem agora seus celulares. Quem tem câmera aqui que lê QR Code, qual o sentimento que o Santos está lidando agora? Vai mudar a tela ali agora, né? Vai aparecer um QR Code? Deixa eu ver se... Vamos ver se está funcionando aí. Isso. Vamos lá. Qual o sentimento o Santos... Apontem ali para o QR Code. E numa palavra só, eu não vou soprar nenhuma, tá? Mas qual o sentimento agora que o que está acontecendo no Santos nos últimos 20, 10, 5 anos, esse ano, numa palavra só, tá? E você que está em casa também, pessoal, ó, entra aí no site, vocês devem estar vendo na tela, mente.com, e o código é 2950-3308. Olha lá, alguém já conseguiu, vamos ver como é que está o sentimento. Porque a gente quer, o movimento Peixe é um movimento colaborativo e participativo. Então vamos começar. Frustração, raiva, olha lá, desânimo 2, vergonha, incompetência. Ó, você que está em casa, pessoal, mente.com, 2950-3308 é o código para você também participar. Você vai escrever aí, né? Entra aí na telinha, dor, vergonha, desânimo, presidente vendido, tristeza, olha lá, frustração é a palavra que está mais vencendo. Olha lá, por que ela está ali grande? Várias pessoas, 2, 3, 4 ou N pessoas, estão colocando a palavra frustração. Entendeu, né? Quanto maior as palavras vão ficando, significa que tem 2, 3 pessoas falando a mesma coisa. Por que isso é importante, gente? Tá claro que todos conseguiram? Todos conseguiram participar? Levanta a mão quem participou aqui do grupo aqui. Legal. Tá bom? Então, tá ali o QR Code ainda. Então, tipo assim, nesse momento, qual é a sensação, a leitura agora dessa participação, do teu pertencimento como torcedor do Santos, apaixonado por esse clube, como todos nós aqui? Nós estamos frustrados, né? Ô, Hernani, de novo, né? Abatidos, mas não destruídos, né? Perplexos, mas não desanimados, né? Ou seja, nós estamos frustrados. Então, pessoal, o que está acontecendo com o nosso clube hoje, o sentimento hoje é estamos frustrados. E por que isso? Porque a gente está sem um projeto... Deixa eu achar aqui. Achei. Nós estamos sem esse pertencimento. Então, hoje nessa reunião, quando vocês ali interagiram, o pessoal de casa, o pessoal que está em outro lugar do Brasil, interagiram ali, depois quem conseguiu interagir na internet, dá um alô aí, olha, consegui participar, é importante, tá? E continua preenchendo, tá valendo, viu? O site está aberto lá, depois a gente volta a essa tela. Lembra da mobilização das praias? Eu peguei pessoas que não tinham nada a ver comigo. Casados, solteiros, crentes, ateus, candomblé, santistas, corintianos, palmeirenses, gente que não gosta de futebol, bombeiros, polícia, prefeitura, e todos compraram uma ideia, porque fala assim, pô, a ideia do Rui parece louca, mas quando a gente bate palma e canta Criança Perdida, em 1 minuto uma criança reencontra. Então, gente, o segredo foi, o Rui conseguiria encontrar as crianças lá na Praia da Enseada, em Guarujá, sozinho? Não. Mas eu tive que ter o quê? Uma iniciativa, uma ousadia extrema de colocar um bandeirão lá na Praia da Enseada, que é 6 quilômetros daquela praia, avisar para o pessoal, a imprensa já foi, eu lembro que o Eduardo Silva da TV Tribuna mandou um hiperlink ao vivo, a repórter na época era a nossa deputada Solange Freitas, e acredite, gente, ela chegou 10 horas, das 10 até meio-dia e meia, nenhuma criança perdida, porque era 31 de dezembro, Réveillon, então perde criança pra caramba. Mas Deus é tão bom que meio-dia e meio, quando entrou ao vivo na tribuna, adivinha, 2 meninos primos se perderam, um deles era o Luiz Henrique, a gente começou a bater palma, Luiz Henrique perdido. Ah, o Rui é bom, hein? Não. Se não fosse aquela multidão batendo palma, a mãe do Luiz Henrique não ouviria,
Ela ouviu, em 30 segundos apareceu, e naquela reportagem a criança foi reencontrada, entrevistou a criança, entrevistou a mãe. Essa matéria está no YouTube, depois procurem lá. Então, pessoal, pertencimento é fundamental. O conceito central é: futuro só de glórias não significa que é só em 2052. Com estrutura, com participação, com mobilização, e você hoje já é bem-vindo agora, nesse momento que eu começo essa fala, a fazer parte desse movimento. A palavra é movimento, é se mover. E eu, Rui, sou conhecido pelos meus amigos por uma questão de provocação, ou seja, provocar uma ação. Qual é a minha intencionalidade nessa noite? Que cada um de vocês que amam o Santos Futebol Clube, como eu também sou apaixonado por esse clube, que a gente possa sair daqui motivado, não dizendo, a gente não tem a melhor solução do mundo, a melhor ideia do mundo, mas com certeza, com a participação de cada um, a gente vai falar daqui a pouco sobre GTs, vocês vão ver como você vai ter pertencimento na história. Governança colaborativa, é visão de longo prazo. Mas, Rui, e o título do ano que vem? A gente vai montar um time para cair de novo no Paulista, Rui, para não se classificar para as quartas, para a semi, para a final? Gente, com respeitabilidade e um planejamento, um investidor sério, um patrocinador sério falar: Santos, agora eu olho diferente para você, tem dinheiro aqui, vamos montar algo inicial. Então a gente consegue sim não fazer milagre. Não estou falando de chapa, a gente não tem nem sócio, eu sou, o Alexandre também não é. Mas é questão de conceito. Estava dando uma entrevista aqui agora, pouco para um amigo, e eu falei assim, é como uma estrada. Pensa bem, a Imigrantes ela foi muito bem planejada, não foi? Quem é das antigas lembra lá em 76, né, quando ela foi inaugurada, e até hoje ela é uma estrada segura, porque ela foi feita, o projeto de engenharia dos anos 60, ela foi construída já lá nos anos 60, mas por que ela é uma rodovia das mais seguras do Brasil? Porque ela foi muito bem construída, ela foi muito bem planejada para dezenas de anos. Estamos já com 50 anos que completou agora Imigrantes, a primeira pista de subida, né? E está aí hoje. Por quê? Foi muito bem elaborada, uma obra de engenharia muito bem planejada, pensando no futuro. E como abençoou a nossa região, como abençoou o nosso porto, como enriqueceu a região, Guarujá, Cubatão, Praia Grande. Então, gente, quando nós falamos de governança colaborativa, é que você hoje já é convidado, você já está provocado, você já está convidado, você que está em casa, nos assistindo em qualquer lugar, você já é convidado para essa visão de longo prazo com execução de curto prazo. Por quê? Muda a conversa, muda a atitude, muda também a leitura que investidores, parceiros, CBF, FIFA, clubes lá fora. Nós somos o clube mais lembrado, gente, naquelas entrevistas de Instagram. Seja em Dubai, seja na porta do jogo do Barcelona, seja em qualquer lugar do mundo, no Japão. Qual é o clube mais lembrado hoje? Santos. Mas eu estou observando que Flamengo e Palmeiras já estão vindo na beirada. Se nós não tomarmos uma atitude para mudar essa história, a gente some do mapa. E estamos aqui nessa noite para que isso não aconteça, para que o Santos não fique acima, que ele decore, como é o Real Madrid na Europa. O Real Madrid é incomparável na Champions, né? Pode não estar no momento legal esse ano, mas daqui a pouco está com títulos de novo, porque tem uma gestão eficiente. É outra coisa, não é só dinheiro, tem gestão eficiente lá também, tá bom? Então é importante isso. Então, pessoal, a pergunta é, Rui, você começou a bater palma inspirado nos argentinos. E essa história do Santos Futebol Clube tem inspiração em algum lugar? O Master Plan de Maringá. Poxa, Rui, não dá para comparar o Santos, né, qualquer clube do mundo, com uma cidade. Uma cidade, gente, é muito mais complexa, né? Saúde, educação, moradia, saneamento, né? Segurança pública é bem complexo. E um detalhe, não é copiar e colar, é adaptar como eu fiz com as palmas. Os argentinos batem palma de um jeito e não cantam Criança Perdida. Eu não, eu ficava com uma bandeira, batendo palma, parado, e algumas vezes eu atendia 2, 3 crianças de uma vez só. Os argentinos não conseguiam, porque a minha ideia ela foi mais criativa que a deles. A pergunta é, e nós do Santos, podemos ser mais criativos que o pessoal de Maringá? Por quê? A cidade de Maringá é referência nacional em planejamento de longo prazo. E a história é bem interessante, sabe por quê? Eles são muito fortes no agronegócio. E lá tem uma coisa chamada cooperativa. Então lá tem descendente de inglês, europeu, espanhol, né? Polonês, húngaro, alemão. Então eles já têm uma mentalidade cooperativada. Quando eles perceberam que as geadas estavam matando a soja, o café, o trigo, eles falaram assim, caramba, não dá mais para ficar dependendo do tempo, né? Toda vez que tem geada, a gente perde milhões. Porque o pessoal já estava indo para Tocantins, Goiás, Roraima, Rondônia, subindo o mapa e abandonando o Paraná. E eles se juntaram e tiveram a seguinte ideia. Vamos conversar com prefeitos e os vereadores sobre como pensar a cidade 5, 10, 20, 30 anos na frente? Só para resumir, gente, senão a história fica longa. Eles criaram lá em 96, há 30 anos, um projeto chamado Maringá 2026, que seria agora. Só que em 2010, eles bateram todas as metas socioeconômicas. Todas. E agora eles estão com um projeto chamado Maringá 2047. Aquele cara que tinha um comércio, vamos supor, que faturava por ano 200 mil,
de repente está faturando 3, 4 milhões. Ele prosperou, a cidade enriqueceu. Então, hoje, para você ter uma ideia, comitivas de vários lugares do Brasil, eu já estive em comitiva do Guarujá. Eu sou do grupo Movimento Guarujá 2034. Por quê? O atual prefeito de lá, chamado Silvio de Barros, ele é empresário, visionário. Ele abriu uma empresa com a Márcia Santin, consultora lá de Maringá, que foi presidente do conselho, e abriu uma empresa para pegar aquela ideia de Maringá e vender para todas as cidades do Brasil. O Guarujá comprou. Quem comprou? Não foi o município. Empresários. Dono de padaria, dono de comércio. Eu que trabalho com escola, né? Eu sou dono de escolas em Guarujá, em Santos, pequenas, mas trabalho com educação. Então, o que acontece? O pessoal comprou a visão. E Guarujá, acredite, gente, já está planejando, junto com o prefeito, que ele assinou com a gente, projetos de 5, 10, 15, 20 anos. Conseguiram uma verba com um deputado federal para que uma ligação entre a Domênico Rangoni, a antiga Piaçaguera, com o Rabo do Dragão, lá aquele condomínio dos ricos, lá onde Neymar tem mansão, me fugiu não, Acapulco, né? O Acapulco. Então, vai dar uma cortada de 40 minutos no verão, 50 minutos de trânsito. E aí você vai em 7 minutos você vai estar numa área que você daria uma volta de 34, 35 quilômetros. Em 7 minutos você faz 6 semáforos numa via expressa e já é resultado da sociedade civil. Conseguem enxergar, gente, que nós, santistas, quanta gente boa em todas as áreas, estudantes, homens, mulheres, pessoal de engenharia, pessoal de economia, de contabilidade, pessoal de marketing, professores. A ideia, quando ela está na nuvem, né? Hoje a gente fala muito de nuvem, nossos amigos que estão em casa vendo, tem uma riqueza impressionante. É fundamental. E esse pertencimento é pegar a experiência de cada um de vocês, e a gente vai falar sobre grupos de trabalho, para a gente construir esses GTs. Fala, Rui, daqui a pouco eu explico o que é. Por quê? Lá em Guarujá a gente criou GT de educação, de tecnologia, de infraestrutura, de turismo, e é impressionante como as ideias fluem. Não significam que tem as melhores ideias do mundo, mas era melhor do que nada. Hoje, se você só tinha vereadores, secretários e o prefeito, que era um grupo fechado, uma bolha, lá em Guarujá está furado. Por quê? Hoje a sociedade civil, né, pessoal da maçonaria, evangélicos, pessoal de associações de bairros, tem a liberdade de contribuir. E eu quero que você saia daqui hoje já convidado e provocado para não precisar escolher hoje, mas falar, puxa, gostei disso aí, hein? Eu quero estar na questão da categoria de base do Santos, para a gente estar lá no GT de marketing, de finanças, né, de gestão. Não é verdade? Bora lá? Então, pessoal, vamos lá. Comparativo estratégico. Como o modelo Maringá inspira o Santos? Ó, visão, Maringá, planejamento de 30 anos. Nós queremos, com 2052, planejar para 2052, até lá. Não significa que vai ser lá, percebe? Pode ser 10, 15 anos e a gente conseguir esse alvo como o Maringá conseguiu. Governança, lá eles têm o CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico. Nós queremos também criar um conselho estratégico independente. Não é um conselho apócrifo. É criar essa estrada, como eu falei na Imigrantes, né? Olha como a Imigrantes cabe qualquer tipo de carro, caminhão, não é verdade? Porque ela foi bem planejada. E a ideia é a gente dizer o seguinte, Santos, tem um caminho, tem uma estrada nova para a gente trafegar. Então, isso que é interessante para a gente colocar em mente aí. Observatório social e observatório de indicadores. Vou dar um exemplo só, do que a sociedade civil lá fez. Não é o pessoal do CODEM, tá? O CODEM é um conselho colaborativo, eles não são deliberativos, eles colaboram com ideias e projetos, ok? Mas imagina que já mudou a cidade. Mudou tudo. Comitivas vão lá, os hotéis estão cheios, turismo de negócio hoje lá bomba, porque cidades do Brasil inteiro vão lá, comitivas, associação comercial, CDLs, vereadores, prefeitos, e os hotéis estão bombando. E um detalhe, e agora eles vendem essa consultoria. Toda a apresentação de toda a infraestrutura de Maringá, eles estão ganhando dinheiro para o próprio conselho. Então, virou um hub de negócio, virou um ecossistema. E vou falar um exemplo só, que eles tiveram numa ideia simples de alguém lá. 4 milhões de economia por ano. A Bayer é a dona da aspirina. Eles fizeram uma pesquisa com todos os médicos do serviço público e particulares de Maringá. Aí na pesquisa perguntaram, tem alguma outra opção no caso da aspirina? E os médicos falaram, a aspirina é o melhor remédio para essa patologia. E aí eles entenderam o seguinte, o observatório entendeu o seguinte, então é importante comprar. Só que eles vendiam cartelas de 4 e 8, caríssimo. Aí eles tiveram, junto o conselho, conversaram, analisaram, e eles tiveram autonomia, pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, mandar uma carta para o CEO da Bayer em São Paulo. O cara gostou, mas ele não tinha envergadura para aprovar. Precisava consultar a Alemanha. E aí o CEO da Alemanha, visionário, falou, esses caras têm razão. A gente precisa pivotar, né? Que é mudar a nossa entrega para as cidades. Moral da história, gente. No primeiro ano que Maringá
Foi a primeira cidade do mundo a receber não mais cartela, potes com 50 ou com 100. 4 milhões de economia no primeiro ano. Percebe isso? Imagina trazer isso para o Santos, na questão de scout, o olhar global, o marketing, trazendo gente para somar. Porque vamos falar sério, gente. Toda vez que tem poder, vereador, prefeito, deputado, presidente, senador, o poder envaidece. Mas quando se tem uma estrada bem definida e quando a gente coloca os nossos carros com as boas ideias lá, ninguém mexe mais. Não estou falando que o Toninho vai para um conselho, por exemplo, de negócios lá, e ele vai sentar na cadeira e nunca mais... Não, não é isso. Tem que trazer resultado, tem que trazer coisas importantes. Transparência, né? Como a gente viu ali. E os 6 pilares do projeto, gente. 1, governança inteligente, conselho independente com mandato técnico, ou seja, os GTs vão fazer com que pessoas brilhem. Que apareçam pessoas e falar, olha, o fulano é bom nisso aqui, hein? Esse cara... Então, naturalmente, vocês vão receber informações daqui a pouco, e também nos nossos grupos, de como esses GTs, grupos de trabalho, vão funcionar. E aí as pessoas vão começar a brilhar. Aquele garoto, aquela jovem, aquela mulher, aquela apaixonada pelo Santos, fala, puxa, eu tenho ideias incríveis e nunca foi ouvido. Então você vai ter a oportunidade de ser ouvido. Não significa que a sua ideia vai ser validada, ok? Mas você vai ser ouvido, a gente vai discutir isso, pessoas irão discutir aquilo que você contribuiu. E vai para um pool ali. Olha, isso aqui é impressionante, hein? Nunca ninguém pensou nisso aqui antes. Então, gente, o segredo é pensar grande. Eu aprendi uma frase que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A pergunta é, o Santos não merece que a gente pense pequeno, ok? Outra coisa, o Observatório Santos, como eu falei do Observatório de Maringá, a ideia é analisar o seguinte, a base, por que a gente está perdendo tantos talentos tão novos? Por que o Estevão foi para o Palmeiras e não veio para o Santos? Por que o Henrique foi para lá e não veio para cá? Essas perguntas precisam ser respondidas, porque é muito dinheiro envolvido. O dinheiro que foi lá para a academia do Palmeiras deveria ter vindo para a Vila, deveria ter sido nosso talento, deveria ter sido gerado aqui como Neymar, Robinho e tantos outros, né? E o Rodrigo, o nosso raio. Eixo Central Futebol, é Santos Futebol Clube. Então não tem como não olhar o time profissional, que a nossa grande paixão. E tudo que vem depois, a gente pega carona na paixão. Então, base forte, presença internacional e sustentabilidade, gente. Esse é o segredo. A pergunta é, se fala em SAF hoje, se fala dinheiro de fora. Será que é possível o Santos construir uma estrutura de um ecossistema autossustentável? Caramba, eu não sei como fazer. Mas eu tenho certeza que se a gente abrir e for respeitado, fala de gente que manja de negócio, de estruturação. Você pega aí um Joel J., né? É um cara que é bilionário em 3 ecossistemas de negócio. Um cara que era professor aqui da Universidade de Santa Cecília há 10, 15 anos. E hoje é uma referência. Foi Shark Tank no SBT e na Sony, né? Por quê? O cara mudou a mentalidade e hoje ele é magnetizador de novos negócios. A pergunta é se um cara aqui de Santos conseguiu fazer isso. Gente, o Santos tem um nome poderosíssimo. Se planejar, a gente consegue fazer esse clube ir além, inclusive na questão financeira. Engajamento da torcida. Gostaram da nossa dinâmica ali de colocar ali? Quem se sentiu pertencido? Levanta a mão, fala, pô, não é que eu gostei só, eu me senti incluído ali. O que eu escrevi estava lá. Isso é importante, gente. Não é que significa que a gente vai ter que ouvir todo mundo e dar razão para todo mundo. Mas tem que dar ouvido, uma ouvidoria que funciona e aberta, né? E a outra coisa, marca global. Um exemplo. Eu estava conversando com os amigos aqui dos bastidores. Olha que interessante, gente. A França foi campeã do mundo em 2018 e vice agora em 2022. E para 2026 eu acredito que, concordo, Tony, é um grande candidato ainda, daquelas 4, 5 seleções que as pessoas vão apostar, com certeza. E aí você vai ver os nomes, Mbappé, Kanté, nomes africanos. Quem é que consegue ver a garotada jogando bola hoje nas ruas, nos campinhos? Eu fui criado em Vicente Carvalho, ali no Itapema, do outro lado do Porto. Cara, o que tinha molecada jogando bola na rua nos anos 70, 80, 90, hoje a molecada está no celular, está em casa jogando PlayStation, está conectado em algum joguinho no celular. Então o que acontece? Não tem mais a molecada de rua. Sabe qual é o segredo? E se a gente for lá na África do Sul, um mandatário aqui do Santos, um comissário, ou trazer o presidente do Sindicato de Professores de Educação Física das Escolas Públicas da África do Sul? Você tem noção? A molecada lá joga bola na rua. A molecada joga bola no campinho. E se falar assim, ô presidente, vem cá, fala para todos os presidentes que o Santos Futebol, todos os professores da África do Sul, ou do Senegal, ou do Togo, que a gente quer assinar um contrato para os novos talentos ali com 8, 9 anos. Para da história,
Os cantezinhos da vida estão com a camisa alvinegra, com o nosso símbolo no peito. Serão os novos Messi e Yamal, mas na Vila Belmiro, menino da Vila. Então é uma questão de lançar um olhar diferente, olhar coisas que ninguém está olhando. Mas a França olhou e olha o que está acontecendo. A chance de serem tetra, né, nos próximos 4, 8 anos, existe, é muito real. Planejar hoje, executar sempre, conquistar juntos. Alguém muda para mim, pode ser? Beleza, vamos para o próximo. Governança inteligente, um conselho estratégico independente, com mandato técnico, critérios, objetivos de seleção, garante continuidade e profissionalismo acima de interesses políticos eleitorais. Voltando lá para Maringá, gente, o CODEM tem cadeiras do governo, ou seja, imagine, olhando para o Santos, como se fossem cadeiras do conselho, da diretoria, e tem cadeiras da sociedade civil. Lembra aqueles grupos que eu falei? Engenheiros, arquitetos, professores, né? Mecânicos e assim por diante? E nessas cadeiras, a sociedade civil, se eu não me engano, são 39 cadeiras contra 18 ou 19 do serviço público. Olha que legal a importância de a gente ter esse mega conselho de desenvolvimento sustentável do Santos Futebol Clube, com mais participação do torcedor, mas não qualquer torcedor. Aquele torcedor que vai mostrar que manja muito de finanças, manja muito como olheiro, né? Olha que interessante. Toda vez que um garoto sobe para sub-14, sub-12, sub-11 do Santos, será que Giovanni, Léo, Robert, que estão toda hora na Vila, o Léo, né? Será que esses caras são chamados para avaliar também? Ou só porque alguém olhou e alguém indicou, o garoto fica? E aí a gente vê esses caras medíocres na base e no time principal. Então tem algo muito errado, que eu não quero aqui julgar ninguém. O papel aqui não é apontar para nada, nem para ninguém, nem a diretoria atual, nem as passadas. Mas a gente tem uma chance de lançar um novo olhar sobre o nosso clube querido, ok? Mandato técnico, seleção por competência, não por indicação, e políticas que sobrevivam à troca de gestão. Os carros mudaram de 76 para cá, mas a Imigrantes continua segura, confortável, só um pouco mais high-tech. Ela vai o quê? Se adequando, uma nova pintura, uma nova câmera, mais radares para multar a gente, né? A IA agora, né? Enfim. Ou seja, é essa visão de estrada do futuro que a gente está construindo. A gente não quer inventar a roda. A gente só quer que o movimento ele tenha destino. Tem uma frase, né, acho que do Pequeno Príncipe, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E para a gente, em algum momento, descobrir o seguinte, que daqui a 10, 15 anos vai estar uma placa assim, bem-vindo ao topo do mundo. Peraí, mas ainda estamos em 2038 e já? É uma incógnita, mas eu confio, gente, não no que eu estou falando, não no que você está ouvindo, mas num movimento, com pessoas capazes, inteligentes, apaixonadas. Quando junta inteligência, paixão e atitude, ninguém segura, hein? Ô, Léo, frase boa, hein? Pensei nela agora, né? Anota aí. Aí, galera, quando se junta inteligência, paixão e atitude, é isso. Essa é uma frase para ficar marcada, hein? Porque surgiu agora. Você santista aqui, você santista em casa, para assistir sempre. Vamos juntar a minha inteligência, a sua inteligência, as nossas inteligências, as nossas paixões e a nossa atitude e fazer isso aqui acontecer. Esse é meu desejo. Próximo, Observatório do Santos. Lembra lá do caso Bayer? E se a gente melhorar, por exemplo, essa indústria duvidosa de empresários ligados ao clube? Eu não quero citar nenhuma palavra tosca para não ofender ninguém, porque eu acredito que tem gente séria lá. Mas eu fico imaginando que tem alguns que tem canudinho, né? Coloca aqui na jugular do nosso Santos Futebol Clube e só usurpando do nosso tesouro, que são os nossos talentos. O segredo é o nosso DNA. Não adianta, a gente ama a molecadinha, quando a gente vê um pretinho, com aquela camisa linda, branca do Santos, a gente já sabe falar, caraca, que delícia! Lá vem mais um para dar alegria para a gente, dar conquista. Só que a gente não pode mais viver de sorte, nem de milagres. A gente precisa de planejamento, a gente precisa de estratégia. Guarde essa frase, planejar para transformar. Não há planejamento que seja só fracasso. E se der errado? Algumas coisas vão dar errado, faz parte. Mas tudo der errado, eu não acredito. Eu não acredito mesmo, porque envolve muita gente. Futebol Clube, Santos Futebol Clube. Base forte, identidade, presença internacional competitiva. A gente comentou sobre a questão de olhar para a Ásia, para a África. Sustentabilidade, criar aquele hub, criar um ecossistema. Né? De repente, falar, puxa, Rui, gostaria de... Eu tenho aqui R$5.000, mas eu não vou conseguir investir num garotinho de 10 anos. Mas tem uma coisa lá fora que acontece muito nos Estados Unidos e em outros países,
que eles chamam de pool de investimentos. Pequenos investidores. Os caras investem no Vale do Silício, investem em tecnologias, investem em missões evangélicas. Né, Nani? Pessoal que oferta, né? E no caso das missões, não é nem por questão de dinheiro, é pelo amor ao reino, para falar da palavra de Deus. Mas tem gente que fala, olha, eu tenho 1.000, quero investir, se der certo eu tenho retorno. Então a pergunta é, dá para trazer esse modelo para o Santos? Eu não sei fazer. Mas de repente alguém aqui, alguém que está nos ouvindo, alguém que vai vir fazer parte do momento, olha, tem uma ideia aqui que é campeã, vamos criar um núcleo de pequenos investidores que vai pegar um garoto chamado Gerson, pequeno Gersinho aí, que tem 8, 9 anos, que é a maior fera depois de Robinho e Neymar, e do Raio, do Rodrigo. Pô, cara, só chega na mão dos poderosos, e já tem o esqueminha dos poderosos. Então, é possível que novas águas frescas, novas correntes possam trazer, estou falando de possibilidades, tá, gente? Sempre eu estou elucubrando aqui, estou viajando na maionese. Mas é importante a gente trazer e depois eu quero ouvir vocês também. Base forte, né? Vamos lá. Torcida, o coração do clube. Engajamento da torcida. O torcedor não é espectador, é ativo estratégico. Escuta ativa, consultas e participações nas decisões do clube. Ouvir para compreender, opinião do torcedor sempre considerada, torcedor presente nas decisões importantes e mais conexão. Quem vai fazer isso é o Observatório do Santos Futebol Clube. Porque o Observatório, gente, ele vai pegar o voluntariado, torcedores no Brasil inteiro, e numa ouvidoria permanente, num painel, num site, que vai para com acesso com senha, e aquele torcedor, aquela torcedora, não importa a idade, fala, essa semana eu quero me dedicar para a ouvidoria do Santos de novas ideias, reclamações, e trabalhar com aquilo. Eu não sei se vocês conhecem aquele conceito empresarial de vencedor e vítima, né? Acima da linha, abaixo da linha. Dá uma olhada no Santos Futebol Clube dos últimos 20, 30 anos. O que é abaixo da linha? O perdedor, a vítima. Culpa, desculpa e negação. Toda hora. Coloca culpa em alguém, numa gestão anterior, na economia, porque vendemos mal, porque a torcida não foi. Sempre culpa. Desculpa. E outra coisa, negação. Não fui eu. Agora, qual é o perfil do vencedor, gente? Gravem isso aqui, porque a ideia desse movimento Peixe, tem que trazer uma cultura de mentalidade vencedora. E aí, dentro desse conceito de mentalidade vencedora, tem 3 aspectos. Se a do perdedor e da vítima é culpa, desculpa e negação, a do vencedor é responsabilidade, confiabilidade e autoridade. Quando a gente tem, ou o nosso clube tem autoridade, as pessoas começam a olhar diferente. E outra coisa, presta atenção na palavra responsabilidade. Ela lembra o quê? Resposta. E não é resposta de falar, é resposta de atitude. Contratou aí um Exupa da vida, né, o John da vida. A pergunta é, qual a resposta? Olha, gente, isso aqui foi um erro estratégico, o scout foi uma porcaria, estamos demitindo o cara do scout, porque, horrível, como é que traz um cara desse para jogar? Percebe? É resposta na prática, não é resposta, vamos ver, desculpa. E quando nós temos uma boa resposta de atitude, não só na palavra, a gente gera uma coisa chamada confiabilidade. Caramba, hein? Eu gosto de fazer negócio com ele. Desculpa, teu nome mesmo? O teu? Edson. Eu gosto de fazer negócio com o Edson porque a empresa dele, o negócio dele acertando, errando, ele tem confiabilidade. Ele dá resposta. Fala, Rui, a minha equipe errou, eu errei, eu falei, mas olha, você é um cliente sério e eu preciso te dar uma resposta, eu vou te dar um crédito porque o meu funcionário errou. Gente, isso é questão de mentalidade, é questão de postura. Então a pergunta é, um Santos de futuro só de gloriosa, ele é de mentalidade de vítima, culpa, desculpa ou negação, ou ele precisa ter responsabilidade, autoridade e confiabilidade? É conceito, gente, então é muito importante. Vamos lá, próximo. Sustentabilidade econômica. Novas fontes de receita via Arena, conteúdo digital e parcerias. Criação de um fundo estratégico para investimentos. A gente conversou aqui. A gente falou daquele pequeno. Pô, mas a gente sabe que tem torcedores apaixonados e até de outros clubes que vão olhar e falar assim, eu não quero nem saber se é o time que eu não torço. Os caras têm uma proposta de governança, eles são sérios, eles acertaram a mão, eu não quero nem saber se eu torço para o time azul, verde, branco, vermelho, o rival, o maior rival nosso. O cara vai vir e falar assim, pô, eu quero investir aí. Dinheiro é dinheiro, dinheiro, sabe, atrai gente. Nessa hora, gente, não tem crente incrédulo, não tem santista e corintiano. Se o Santos fizer algo decente, atraente, aquele efeito uau, né? Uau, olha o que os santistas fizeram. Os caras se uniram, criaram um movimento com começo, meio e propósito. Fim não. Fim não. Eu falei no grupo esses dias
porque alguém me perguntou assim, ô Rui, que idade você vai ter em 2052? 140 anos do Santos. 86, se eu estiver vivo, né? Mas, gente, os meus pais morreram, já ambos praticamente há 20 anos atrás. Minha mãe completou 20 anos. Eles não viram os melhores momentos da minha vida. Eles não me viram no Fantástico, eles não me viram ganhando prêmios, eles não me viram na Folha de São Paulo, ganhando prêmios no Brasil, no exterior, eles não me viram no Daily Mail da Inglaterra, não me viram numa revista da Austrália, mas eles projetaram a minha vitória. Está clara a mensagem? Eles não estão mais aqui. Mas falando da minha vida particular, o meu pai e a minha mãe, falo isso com emoção, eles me projetaram, eles planejaram. Eles me chamavam de Ruizinho, né? Um cara desse tamanho, Ruizinho. Ruizinho, não quero que você trabalhe. Mas, pai, tirei carteira, consegui já emprego na farmácia, na Drogazil. Vai estudar, eu quero você vitorioso. O pai era doqueiro, né? Meu pai é doqueiro, minha mãe costureira, lá em Vicente Carvalho, no Itapema. Fui criado ali, né? Fui membro da Igreja Batista de Itapema lá muitos anos. E meu pai e minha mãe, gente, eles estavam planejando um futuro. Que eles viram? Eles me viram como químico, me viram cantando as músicas do Santos na TV, ficaram mal felizes. Mas eles não viram eu ganhando prêmios, a pulseira high-tech que eu criei das crianças perdidas, ganhando prêmio no Brasil e no exterior. Então é o seguinte, talvez eu, Rui, talvez muito de nós, de repente em 2035, 2040, 2044 ou 2052, talvez a gente não esteja aqui, mas eu posso falar com certeza. É sobre legado. Lembra do legado que o meu filho tem orgulho do pai? Por ter ido bater palma para ajudar outras crianças, porque um dia eu tinha perdido meu filho na praia. Isso lembra o que Deus fez por nós, né, Toninho? Né? Jesus veio para salvar e buscar e salvar aquele que estava perdido. Então eu peguei esse exemplo da minha fé e coloquei na praia. O meu pastor até falava, Rui, você não vem mais para a igreja? Pastor, eu transformei a praia no meu púlpito, falou? Ele não entendeu, ficou louco da vida. Por quê? Cara religioso, olhando para dentro da igreja, e eu olhando o seguinte, as mães e pais ficam desesperados, e eu fui lá ajudar os pais e as mães na praia. Ok, gente? Então, expansão internacional, presença estratégica na Ásia, Europa e Américas, Austrália também, Oceania, fortalecimento da marca, o berço dos gênios, receita internacional, parceria globais. Pô, gente, o Brasil tomou 7-1 na Copa 2014 e ninguém teve a pachorra de chamar um congresso para discutir, jornalistas, técnicos, ex-atletas da seleção, ninguém, e ficou. Moral da história, estamos aí já indo para 24 anos sem ganhar um título, uma incerteza enorme se o nosso príncipe da vila vai estar lá ou não, acho que vai, por causa dos interesses econômicos são muito fortes, mais do que o futebol e a questão física e o momento técnico do Neymar. Ele merece também, porque ele joga muito, imagina ele com jogadores melhores que o que ele joga hoje no nosso time. Então, a gente não sabe pegar esse tesouro, essa preda bruta chamada Santos Futebol Clube, e hoje ela está que nem a... Sabe aquela... Você já deve ter visto na internet. Por que a água no barzinho, no atacadista, custa R$2, no barzinho do bairro 3, né, na padaria ou na lanchonete já custa 5, de repente, num shopping mais sofisticado, 8 a 10, e no aeroporto ou num show top, R$15. É a mesma água, é a mesma marca, é a mesma quantidade, é com gás, é sem gás. Por quê? É o lugar. Então, gente, o nosso Santos hoje é tratado como uma água de R$2, sendo que esse Santos, essa água é tão maravilhosa, é tão poderosa, ela nutre a nossa paixão, e que é um passado e um presente só de glória, mas a gente está aqui para falar de um futuro só de glória. Então, a missão dessa noite aqui é transformar o Santos como uma água preciosa, extremamente valiosa. E a missão do movimento é justamente isso. Pode ser complexo, pode ser muita informação, mas guardem isso no seu coração, na sua mente. Grave esse exemplo da água. O Santos está sendo tratado como uma aguinha qualquer de R$2. E o Santos não tem preço, tem valor. Porque quem está com sede, e nós estamos com sede de boa gestão, de título, de ser campeão, não bebe qualquer água, concorda? Fechou? Vamos adiante, vamos lá. O futuro do Santos começa agora. Mas 2052 não é longe demais? A visão não é um sonho distante, é um compromisso concreto. Com governança sólida, transparência, engajamento e planejamento acima das gestões, o Santos honrará seu passado glorioso e construirá um futuro sustentável. Governança sólida, gente, decisões importantes. A nova era global, o futebol mudou, então a gente tem que aprender, a gente tem que trazer intercâmbio. Um dos objetivos de ter um conselho forte, de um observatório, Rui, vamos trazer o Pep Guardiola. Mas é caro trazer o Pep Guardiola nas férias dele. A Copa do Mundo agora, esses caras vão estar livres. Vão vir para os Estados Unidos, México. A pergunta é, Pepe, você não quer dar uma palestra para sócios, diretores e o Conselho e o Observatório de Santos? Percebe? Rui, mas é muito caro. A pergunta é gasto ou é investimento? Então a gente tem que ter
Mudança de chave, gente. Metanoia. Mudança de mentalidade. Imagina uma oficina com todos os jogadores profissionais, com todos os técnicos, com Pepe Guardiola. Rui, é caro pra cacete. Caro é a gente cair para a segunda divisão. Caro é a gente não se classificar na Copa do Brasil. Caro é a gente ficar ali sempre perto do 15º, 14º lugar na campeonato. Isso é caro. É a diferença de gastar e investir. Então está na hora da gente ter essa mentalidade. Precisamos investir naquela água raríssima e cara que é o Santos. Então, gente, tradição que inspira, ciência que impulsiona, tecnologia que transforma, Santos sempre à frente. Vamos lá? Próximo slide. Futuro, ok? Vamos lá? Bom, juntos fazemos o Santos ainda maior. Quando planejamos, podemos transformar. Pessoal, a gente está praticamente encerrando, né? É isso mesmo, Léo? Já está quase no finalzinho aí, né? Essa é a última, né? Vamos lá. Então, plano de ação, joia. Então, nós vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Divulgação dos GTs, grupo de trabalho, hoje. Léo, depois você me dá uma ajudinha para a gente dar uma explicação. Gente, como é que funciona lá no Guarujá o grupo de trabalho? Por exemplo, eu sou da educação, eu sou empresário na área de educação e também tecnologia. Então, eu faço parte de 2 GTs, de educação e tecnologia. Então, quando a gente pensa em 5, 10, 15, 20 anos na educação, a gente começa a falar de inteligência artificial, a NR1 agora das emoções, né, que o cara entra em depressão, borderline. Então, a gente já começa a pensar coisa que o secretário de educação não consegue, o prefeito não consegue pensar. Então, a gente tenta antecipar problemas. Como é que isso seria no Santos? Vamos falar um pouquinho da questão de gestão do futebol? De repente, ou o conselho, né, do Santos, o novo conselho observatório, traz um bom nome, um cara que já trabalhou com um grande nome, que trabalhou no Real Madrid, ou de repente está lá na MLS americana, né, no futebol americano, mostrando como é que é o futebol, o espetáculo deles lá, e qual é a lição que aquilo nos traz. Como é que está hoje na África, como é que está na América do Sul, sem dinheiro? Como é que o futebol da Argentina está sobrevivendo à crise econômica? Como é que o Paraguai, como é que esses clubes, né, que estão surgindo? Vou falar uma coisa aqui, viu, Léo? Léo e Alexandre. Se nós, Santos Futebol Clube, não pegarmos uma ideia dessa aqui, não estou falando por mim, tá? Estou falando pelo conceito. Lembre-se que eu estou trazendo uma ideia adaptada. Estou trazendo, não é uma ideia minha. Pergunta para mim aqui agora se o presidente e a diretoria do Mirassol não ia pegar isso aí e fazer andar. Do Cuiabá, que tem uma gestão, do Barra, que vai jogar contra o nosso rival lá de Santa Catarina, do Feira Futebol Clube, que está na segunda e já vai para a primeira do Baianão. Daqui a pouco vocês vão ver, anota esse aí, Feira Futebol Clube. Daqui a pouco vai estar na Série D, C, vai vir que nem o Mirassol, Novo Horizontino. Então, gente, não é aquela oferta da barganha, pegar e largar, mas é a gente se perguntar, eu quero ver Mirassol, Cuiabá, Barra, RB Bragantino, maior que o meu Santos daqui a 5, 10 anos. Eu não posso admitir que nós sejamos um novo Vasco da Gama ou uma nova Ponte Preta. É inadmissível para nós apaixonados por esse clube, com o poder que ainda, o nome do Pelé, o nome do Neymar. O Neymar vai esmaecer, ele vai em algum momento também desaparecer. E se nós hoje não tomarmos uma atitude, não virão novos Pelés, não virão novos Neymar. Porque se a gente depender simplesmente de quem vai entrar nessa gestão, daqui a 3, daqui a 6, 9, 12, a cada 3 anos, nós estamos perdidos. Mas se esses homens e mulheres que entrarem, estiverem nessa estrada de conhecimento, nessa estrada de humildade, de falar o seguinte, eu no movimento sou tudo, eu no movimento sou nada, eu sou o movimento. Eu sou o carro que faz essa estrada fazer sentido. E é isso que eu quero convocar vocês para a gente ter isso aí. Então, o GT de trabalho a gente vai orientar pela internet, vamos fazer vídeo, vou pedir para o Alexandre, Léo, eu mesmo, a gente vai orientar vocês. Entrem no nosso grupo lá, tá bom? Então, grupo de trabalho, esporte, né? Excelência no desempenho, formação de atletas, metodologia de alta performance, né? O que os melhores clubes do mundo estão fazendo? O que os clubes como Mirassol, sem muito dinheiro, sem muita envergadura, como eles estão conseguindo montar times competitivos? A gente tem que aprender alguma coisa com eles, pô, pelo amor de Deus, não é verdade? A gente precisa. Estrutura. Até quando vão ficar ouvindo falar, derruba ou não derruba a Vila, vai vir Arena, não vai ser Arena, vai ser em Cubatão, vai ser em São Bernardo? Isso não dá. Eu prefiro que um grupo de trabalho fale, ó, esqueça agora a Arena, vamos manter a Vila como está. Aí sim, teremos um projeto para que daqui a 8, 10 anos, com investimento sério, aí sim, aí levar-se a sério. Por quê? A gente vai conquistando a autoridade, percebe? Não é uma coisa do 0 a 1000 com autoridade imediata. É uma construção ali de posicionamento. Conforme a gente for conquistando, o pessoal, opa, olha que legal, já mudaram a base. Opa, a finança, está sobrando dinheiro. Olha o ecossistema, olha o hub de negócio.
olha a marca internacional crescendo. Olha. Dados, gestão. Tem uma palavra empresarial que é o seguinte: medição e controle, gente. Consegue você imaginar descendo a Anchieta com neblina, caminhão adoidado e de repente o painel do teu carro apaga? Está ali, o farol continua aceso, o motor está ligado, e aí de repente aquela luzinha interna do teu painel ali que mostra o odômetro, óleo, né, temperatura, apaga. O coração vai vir na boca, não vai não? Hein, Toninho, já pensou? Serra, neblina, e você descendo e apaga. Eu sinto que o Santos está assim. A gente está sem medição, a gente está sem controle. Jogador reserva, péssimo, ganhando R$1 milhão. Jogadorzinho que a gente nunca ouviu falar ganhar 400, 500 mil reais. Por quê? Está sem medição, sem controle. Então precisa ter uma gestão de eficiência. E não é um nome, gente. Não é um candidato João, José, Maria, Tereza, percebe? É uma nova mentalidade para o Santos Futebol Clube. Então, estrutura, imagem, fortalecimento da marca Santos, posicionamento. Nós não podemos deixar o Palmeiras e o Flamengo nos ultrapassar nessas pesquisas, ano a ano. A gente precisa manter o Santos e quanto mais longe, melhor desses times, ok? Vamos lá? GTs do esporte, futebol, modalidades FIFA, são várias. Os esportes de praia, porque é o nosso DNA também. Futebol de base é o nosso celeiro. Outros esportes, esportes inclusivos. Planejar hoje, transformar amanhã e conquistar sempre. Vamos lá para a próxima tela. GT estrutura, gestão, organograma, né? Ou seja, a SAF é uma possibilidade. Se a gente conseguir criar um ecossistema, um hub próprio de alta sustentabilidade, esquece SAF. Porque a gente consegue o quê? Desenvolvimento financeiro próprio, como é o Real Madrid, por exemplo, ok? Rui, tá maluco? Você quer comparar um time europeu? Gente, a gente tem que se inspirar em alguém. Vamos se inspirar o quê? No Jabaquara, na Portuguesinha, na Ponte Preta? Não é melhor olhar para o Real Madrid, para o Barcelona, para o City? Rui, lá tem petrodólares. Ok, gente, inspira nas melhores práticas. É só inspiração, ok? Então, dados, scout de atleta, de mercado, organização, patrimônio, arenas, enfim, tudo que... Finanças, levantamento e organização, dashboard, ou seja, apresentar esses números em tempo real. Saúde, olha que interessante. Quantos viram aquele garoto italiano, que é o novo Seninha, o Kimi, né? Kimi Antonelli, como é que é isso mesmo? Vocês viram uma imagem que pegaram ele fechando os olhos e mentalizando a corrida e bateu o recorde? Alguém viu essa imagem, hein? O que ele faz, gente? O treinador dele, olha, quando ele fala já, ele está com o carro parado e ele começa a dirigir de olho fechado. Carro parado. Mas ele está fazendo o quê? Todo o circuito mentalmente. Quem é que fazia isso? 2 gênios. Um tal de Ayrton Senna e um tal de Pelé. Lembra que o seu Zito falava, seu Pepe falava, quando o Negão sentava no banquinho, no vestiário, que os mais antigos lembram, né? Quando o Pelé deitava no banquinho no vestiário, 1 hora antes do jogo, colocava a mão na testa, sabe o que o Pelé estava fazendo? Neurociência pura, visualização. Ele pensava assim, se a bola vier aqui, eu antecipo o cara, se o cara desmaiar, eu... E aí, além da genialidade própria dele, mentalmente, a gente tem que trazer essa experiência do Kimi Antonelli, do Senna, do Pelé, para a realidade da molecadinha. Porque quando essa molecadinha entender neurociência, de entender, quer dizer que o Pelé visualizava várias jogadas que poderiam vir por cima, e aí por isso que, sim, é lógico, era talento dele, mas se essa molecada colocar na consciência que eles podem treinar habilidades específicas que ele tem, o resultado na prática funciona. Uma bola aérea, para quem treina pulando com pedra ou com um saquinho pesado, imagina um garoto subindo mais que toda a zaga naquela subida vertical, né, que não precisa vir correndo. Tipo o Jardel, né, que jogou no Grêmio, lembra? O Jardel tinha um impulso, mas depois você vai ouvir a história dele, ele treinava em casa com um saco de areia, então ele ficava pulando. Quando ele chegava no jogo, o que ele pulava em casa 30, 40 centímetros, ele pulava 40, 60 centímetros, ok? GTs de imagem, marketing, cuidar da imagem do Santos de uma maneira perene, comunicação, Santos TV, imprensa, site, revista, eventos. Olha só, foi lançada aquela camisa da marca Pelé, agora que pertence lá ao grupo Neymar Júnior. Gente, avisaram na sexta que ia ser no jogo contra o Atlético, né? Lamentável. Como é que faz isso, pô? Coloca a marca do Peixe e... Eu compraria uma camisa, eu acho que cada um compraria. Então, esse tipo de responsabilidade de desleixo com a marca Santos Futebol Clube é horrível, né? Internacionalizações, ações mundiais, esses intercâmbios, fazer o sub-20 viajar um pouco mais, porque o Santos, a marca Santos é tão forte que em determinados países os caras não querem nem saber se é sub-20, ou um time ali sub-23. Colocou o Santos, duvido que a imprensa local de um país distante, Vietnã, África, Ásia, se o pessoal não vai ver, porque a nossa marca é forte. Ok? Inclusão, mulher, deficiência, etc. Imagem forte, ok? Laboratório de inovação,
criar, testar e validar ideias que transformam o Santos. O exemplo da neurociência. Então, olha só que interessante. O Rosan, nosso fisioterapeuta, colocou um flutuário lá. Esse flutuário, ele colocou no São Paulo em 2006. O Mirassol colocou em 2024. 20 anos depois de São Paulo Futebol Clube, lá no Refis, veio parar no Santos. 20 anos, gente. É um flutuário como se fosse um mar morto personalizado para relaxamento muscular dos atletas. Pô, 20 anos depois do nosso rival São Paulo Futebol Clube. Pô, é um absurdo, isso não pode acontecer. Não é verdade? Então, tecnologia, usar aí hubs, usar alta performance. Sábado aconteceu um negócio em casa bem interessante. Eu recebi um casal aqui de Santos, eles são donos de uma sorveteria, e eu convidei ele para estar aqui. Mas ele falou, Rui, eu sou corintiano. Eu falei, pô, você não quer ir lá, você é meu amigão, gosto de você pra caramba, né? Daí ele falou, o que funciona? Daí eu falei, olha, uma das ideias é criar um hub de negócios do Santos. Daí ele explica. Ele falou, ó, você é dono da sorveteria de mais aqui na Conselheiro. Imagina não somente criar cupons de desconto, 10, 20, 30, mas se você participar do cupom, dando um royalty de 0,5% desses cupons para o Santos Futebol Clube. Opa, a conversa é outra. Mas, gente, tem que começar, tem que testar, tem que validar. Qualquer aplicativo que está no nosso bolso aí, WhatsApp, Uber, ele não virou Uber da noite para o dia, ele não virou WhatsApp da noite. Ele foi testado, ele foi validado. E conforme as pessoas iam gostando e aprovando, viraram ferramentas bilionárias. É isso que a gente tem que pensar, ok? Aderir ao GT, sua participação é fundamental para construirmos juntos o futuro do Santos. Então, entrem no nosso grupo, né? Daqui a pouco vai ter o QR Code aí. Peça a inclusão do grupo que você gostaria, veja lá os grupos que vão ter, e participar das discussões e ideias. Rui, mas se minha ideia não for aceita, gente, não se preocupe. Como eu falei, eu não tenho medo de ter ideias ridículas, ideias boas, terríveis ou sensacionais. Eu apenas desenvolvi o pensamento de ter ideias. Alguém vai falar, Rui, é ridículo, e todo mundo dá risada, kkkk, muda de assunto, vamos para a próxima. Percebe, gente? A gente precisa aprender a pescar. Nem sempre na primeira peixaria, já que o nosso Santos é o peixe, o movimento peixe, vem aquele peixe que... A famosa foto, né, de pescador, que todo mundo quer colocar na internet, lá no Instagram. Olha, peixei um peixe de tantos quilos. Gente, é só a arte de ir lá pescar, de garimpar. Então, o movimento quer garimpar, aproveitando o nosso apelido, né, os peixes mais raros. Dentro dessa mente aqui, de qualquer idade, não importa a sua idade, se você é adolescente, jovem, homem ou mulher, eu tenho certeza que tem peixes grandes aí dentro da sua mente, ok? Você é muito bem-vindo. Então, um clube forte se constrói com a participação de todos. Próximo. Vamos lá? Sugestões de ideias, o ecossistema, né? Núcleo vinculantes ao interesse do futebol. Aquele exemplo que eu dei do Joel J, né? O cara, tudo que ele toca agora, ele aprendeu a liderar pessoas que geram riqueza para ele e ele transforma outras pessoas em ricas. Olha o poder que o Santos tem, gente. A gente tem um nome, uma reputação, a própria paixão. Nós somos o quê? 8 milhões de torcedores atualmente, mais ou menos, né? É muita gente. Pô, nesse universo todo, eu duvido que não tenham 1000 cientistas brilhantes que possam comprar uma ideia dessa e trazer dinheiro, trazer ideias, trazer know-how, trazer e falar, pô, agora eu me sinto pertencido. Tá? Pessoal, e uma última pergunta, a gente vai colocar um QR Code, preparem os seus celulares, estamos encerrando. Qual o seu sentimento sobre a ideia do futuro? Esse aqui é o outro, agora é uma outra tela. Isso. Qual o seu sentimento sobre o futuro só de glórias? A palavra-chave dessa minha apresentação, desculpe a demora, mas é muita informação, né? Vai estar na internet para você assistir. Eu queria que numa palavra só, qual agora o sentimento que você tem? Eu não vou soprar, porque, né? Senão eu vou induzir você a uma resposta. O que vem à sua mente e ao coração de ter ouvido isso? Nós não estamos falando que isso vai acontecer. É algo que nós podemos fazer acontecer. Qual foi a frase lá mesmo, Léo? Me ajuda lá? Como é que é? Inteligência, paixão e atitude, é isso? Quando junta a sua inteligência, a nossa paixão. A inteligência é individual. A paixão é coletiva. E a atitude, se for individual e coletiva, a gente muda a história de Santos. Então vamos ver quais são as palavras. Esperança, vaidade. Alguém colocou um telefone ali, é isso? Ah, não, é o número do mudança. Vamos lá, pessoal que está em casa também. Ó, pessoal, o código lá do mente.com para quem está em casa, 31810704. Ó, esperança, mudança, vontade. Ok, legal. Então, eu quero agradecer a oportunidade a todos.